Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje nessa aula aqui de PHP a gente vai falar sobre array constante em PHP, certo? Essa aula aqui é para atualizar a nossa aula de constantes, se eu não me engano foi a aula 4 que a gente falou sobre constantes em PHP, certo? E aí só para te relembrar rapidinho, para definir uma constante a gente utiliza a palavra define, o nome da constante, geralmente a gente cria nome de constantes com todas as letras maiúsculas, certo? E aí a gente dá o valor para a nossa constante. Se eu quero utilizar o valor dessa constante, eu simplesmente dou um echo ou faço qualquer coisa no nome sem o sinal de dólar aqui, sem o cifrão atrás dela, certo? Então, estou acessando a minha constante. Então, também para te relembrar, constantes são constantes, certo? Diferente de variáveis, são uma espécie de parecido com as variáveis, porém o valor da constante, assim que definido, não pode mais ser alterado. Então, se eu tentar alterar o nome de uma constante, o valor de uma constante aqui, eu vou ter um erro aqui no meu código. Eu nem vou executar, mas o VS Code já está falando que está errado isso daqui, certo? Não tem como. Eu também não tenho como fazer define novamente a mesma constante com outro valor, certo? Então isso aqui também vai dar errado. Se eu executar isso daqui agora, eu vou ter PHP notice constante nome already defined. Já está definida essa constante. Então só para você lembrar, constante você não muda o valor dela, certo? E até as versões anteriores do PHP a gente não podia ter arrays como valores aqui de constantes. E agora a partir do PHP 7 a gente pode utilizar essa função define e adicionar um array aqui, certo? A gente pode criar o array da maneira que a gente quiser. Por exemplo, aqui nesse caso eu estou utilizando a funçãozinha array mesmo, que a gente viu em aulas passadas, certo? Então agora a minha constante tem um valor de um array, certo? Então se eu der um print aqui, print R, né, no caso, print R porque ela tem o valor de um array, se eu der um print R na minha constante, a gente vai ver que ela é um array normal, certo? Eu também posso utilizar os colchetes, né, como a gente viu também em aulas anteriores. Então, se eu fizer isso daqui, por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Vou criar uma constante aqui chamada conexão. Suponhamos que esses sejam os dados da conexão com o nosso servidor. E aí eu vou mudar isso daqui, conexão. E aí, ao invés de eu criar várias constantes, como a gente fazia anteriormente, por exemplo, o nome da base de dados, o IP do servidor, usuário e senha do servidor e tal, eu posso simplesmente definir a minha constante aqui e falar que dentro da minha constante tem, por exemplo, o nome servidor, e aí o IP do servidor, por exemplo, localhost, o usuário da base de dados, lá no caso, o nome usuário, a senha aqui no caso, e aí, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, qualquer outra coisa que você tem aí para colocar dentro da sua conexão aqui, para você realizar, por exemplo, igual eu falei, uma conexão com a base de dados. E aí, se eu der um print R nessa conexão aqui, eu tenho esses dados aqui, certo? Então, se eu quero, por exemplo, acessar o servidor aqui, echo, conexão, e aí entre colchetes é igualzinho a utilização de variáveis, com exceção de que eu não possa alterar esse valor aqui posteriormente no meu script. Então, se eu quero acessar, por exemplo, servidor é esse aqui. Então, echo, conexão, servidor, e eu tenho um array dentro da minha constante aqui. Uma outra forma aqui de você definir essa constante seria utilizando a palavrinha const, certo? Então, const, conexão, igual eu queria, igual aí eu crio o meu array da mesma maneira aqui. Por exemplo, se eu quisesse um array multidimensional, servidor, aí aqui dentro do servidor eu colocaria, por exemplo, o IP, localhost, aqui deveria ser hostname, né, no caso. Hostname, usuário, e aí usuário, vou pôr só 2 aqui para ir mais rápido, usuário e tal. E aqui não é igual o sinal, aqui é sinal de igual, um sinal de igual, um sinal de maior que.
E aí, se eu quiser, por exemplo, acessar esse valor de usuário aqui, eu vou colocar Luiz aqui, ou Otávio Miranda, para você ver a diferença entre os valores aqui. Então, se eu quero acessar conexão, ponto servidor, e aí eu quero acessar usuário. E aí eu vou pegar este valor aqui. É igualzinho ao arrays, certo? Só que eu não, com constantes, eu não utilizo o sinal de dólar aqui atrás. Então aqui eu tenho o valor de Otávio Miranda. E eu posso também utilizar o for each, certo? Então, for each. Deixa eu voltar isso daqui para ser um array normal, para eu não ter que fazer dois for eachs aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Servidor igual localhost. Eita, localhost. Usuário igual a Joãozinho. Certo? E agora eu quero fazer um for each, por exemplo, na conexão SC. E aí? Eita. E aí, echo C. Vamos por C. E aí, barra N para quebrar a linha. E aí eu vejo os valores dessa conexão aqui, ó. Localhost e Joãozinho. Se eu quero ver a chave também, a mesma coisa. Então, S chave igual maior que a valor. Então, aqui eu mudaria para chave igual a valor. E aí, um barra N aqui para a gente quebrar a linha. Então, agora a gente tem servidor igual localhost, usuário igual a Joãozinho. Então é isso, pessoal. Essa aula foi muito rapidinha, muito simples aqui. Eu só queria atualizar a nossa aula anterior que a gente fez, se eu não me engano, foi em 2014, sobre constantes em PHP. Eu acho que é a aula 4 dessa playlist aqui, certo? Então, tá atualizado aqui. A gente pode agora utilizar arrays como valor de constantes em PHP e a gente ainda continua não podendo alterar o valor de constante. Conforme o nome diz, é uma constante. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar essa aula assim. Grande abraço e até a próxima aula.